Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre outros agentes antitumorais, aqueles que atuam sobre enzimas ou sobre proteínas estruturais. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Na aula de hoje vamos continuar estudando sobre os agentes quimioterápicos usados no tratamento do câncer. No entanto, ao contrário da última aula, onde aprendemos sobre as classes de fármacos que atuam diretamente sobre o DNA, na aula de hoje vamos abordar fármacos que atuam sobre enzimas, conhecidos como antimetabólitos, ou sobre proteínas estruturais, como a tubulina. Vamos começar então pelos que atuam sobre as enzimas, inibindo-as. No caso da terapia antitumoral, essas enzimas estão envolvidas na síntese do DNA ou de seus blocos precursores. Portanto, esses inibidores impedem a biossíntese normal de metabólitos celulares, sendo, portanto, classificados como antimetabólitos. Logo, a ação desses antimetabólitos leva à inibição da função do DNA ou à síntese de DNA normal, o que pode desencadear processos que levam à apoptose. Vamos começar falando sobre os inibidores das enzimas de hidrofolato redutase e timidilato sintase. Esses fármacos são úteis na terapia antitumoral, pois ao inibirem tais enzimas, interferem no processo de síntese dos blocos de construção do DNA, uma vez que são enzimas que participam da via dos folatos, cofatores essenciais para a síntese do nosso material genético. Esse processo tem início com a ação da dihidrofolato redutase sobre a vitamina ácido fólico, que catalisa a passagem de um hidrogênio do cofator NADPH, usado como doador de elétrons, para o dihidrofolato, FH2, que é protonado nas posições 7 e 8 do anel pteridínico, como representado em vermelho. O dihidrofolato, por sua vez, é novamente reduzido por essa enzima, gerando o 5,6,7,8 tetrahidrofolato FH4. Uma vez formado, FH4 é convertido pela enzima serina hidroximetiltransferase, SHMT, no cofator N5,N10 metileno FH4, através da transferência de uma unidade de carbono, representada em azul pelo grupo metileno, formando então um anel de 5 membros e sua estrutura. Então, esse cofator pode atuar como uma fonte de unidade de um carbono para várias vias biosintéticas, incluindo a metilação de monofosfato de desoxiuridina, o DAMP, para formar o monofosfato de desoxitimidina, processo esse catalisado pela enzima timidilato sintase, circulada em laranja. Após esse processo, o cofator N5N10 metileno FH4 é convertido de volta em dihidrofolato. E a dihidrofolato redutase é vital para restaurar o cofator para a próxima reação. Assim, a dihidrofolato redutase é uma enzima crucial para manter os níveis do cofator enzimático tetrahidrofolato. Sem esse cofator, a síntese do bloco de construção do DNA, chamado monofosfato de desoxitimidina, DTMP, seria interrompida. A ação da enzima timidilato sintase também é essencial, pois essa atua diretamente na síntese do DMTP. Logo, os inibidores dessas enzimas desacelerariam a síntese de DNA e a divisão celular. O metotrexato é um dos agentes antimetabólitos mais amplamente usados na quimioterapia do câncer. Ele é muito semelhante em sua estrutura aos folatos naturais, como o ácido fólico, diferindo apenas nos grupos amino e metilo adicionais, representados em vermelho. Portanto, o metotrexato é um inibidor competitivo da dihidrofolato redutase, que tem uma maior afinidade por essa enzima do que o dihidrofolato, substrato natural. Isso pode ser explicado por uma ligação de hidrogênio ou ligação iônica adicional do grupo amino com as carbonilas de valina 115 e isoleucina 7, como circulado em verde, o que não pode ocorrer quando o dihidrofolato se liga à enzima, pois no lugar do grupo amino há uma carbonila em sua estrutura. Além dessas, o mecanismo molecular de ação desse fármaco revela outras interações importantes, como a interação iônica entre um dos carboxilatos do metotrexato com o grupo guanidina da arginina 40, circulado em rosa, e outras interações do tipo íon dipolo e ou ligações de hidrogênio com glutamato 30, lisina 68 e asparagina 64, circuladas em amarelo. Como resultado, o metotrexato impede a ligação de dihidrofolato e a sua conversão em N5,N10 metileno FH4.
A depressão do cofator tem seu maior efeito na enzima timidilato sintase, resultando na diminuição da síntese de DMTP. Assim, pode-se dizer que o metotrexato tem um efeito indireto sobre a timidilato sintase, diminuindo a quantidade de cofator necessário para o funcionamento dessa enzima. O metotrexato tende a se acumular nas células como resultado da poliglutaminação. Trata-se de um processo catalisado por enzimas que envolve a adição de grupos de glutamato à porção glutamato já existente na molécula, realçada em laranja. Isso também pode acontecer com os folatos naturais, e a reação serve para aumentar a carga e o tamanho dos folatos de forma que eles fiquem presos dentro da célula. Outro exemplo de agente antimetabólito é o 5-fluoracil, que inibe irreversivelmente a enzima timidilato sintase. Para isso, ele atua como um profármaco para um substrato suicida. O fluoracil é convertido no corpo a um análogo fluorado do monofosfato de ácido 2-desoxiuridílico, 5-FDUMP, que então se combina com a enzima e o fator por meio de uma ligação covalente, inibindo a timidilato sintase e, consequentemente, interrompendo a síntese do DNA. Para compreender seu mecanismo de ação molecular, vamos observar o mecanismo catalítico normal da timidilato sintase, onde o substrato natural monofosfato de desoxiuridina, DUMP, sofre um ataque de um resíduo de cisteína presente no sítio catalítico da timidilato sintase, e então reage com o cofator N5N10-metileno-FH4, formando uma ligação covalente com a uracila por meio de uma unidade de metileno. Até esse ponto, o mecanismo de reação acontece normalmente também para o metabólito 5-fluoracila, o 5-FDUMP, onde a única diferença seria a troca do grupamento X de hidrogênio por um átomo de flúor. Em seguida, o próton da posição 5 da uracila é removido para liberar o resíduo de cisteína. Então, mais um hidrogênio é removido, permitindo a transferência da metila para a posição 5, formando assim o monofosfato de desoxitimidina, bloco de construção do DNA e regenerando o dihidrofolato. No entanto, o 5-fluoracil possui um átomo de flúor na posição 5, ao invés de um átomo de hidrogênio. Sendo assim, a eliminação posterior é impossível, devido à alta eletronegatividade do flúor, que não pode ser eliminado então como um íon positivo. Como resultado, o esqueleto do fluoracil permanece covalentemente e irreversivelmente ligado ao sítio ativo, como representado em vermelho. Assim, a síntese de timidina está encerrada, o que por sua vez interrompe a síntese de DNA. Um outro exemplo seria o Haltitrixed. Esse é um fármaco de uma nova geração de inibidores da timidilato sintase à base de folato que são altamente específicos. É possível observar a semelhança estrutural do fármaco com o cofator N5N10-metileno-FH4 em preto, onde a principal diferença entre eles é a troca do anel aromático fenila pelo heteroaromático tiofeno, representado em azul. Já o nitrogênio está metilado, como representado em vermelho, assim como na estrutura do cofator, onde esse se encontra em uma ponte de metileno. O mecanismo de ação molecular pode ser observado nessa figura, onde é possível observar que o Haltitrixed, circulado em rosa, ocupa uma região próxima ao sítio de ligação do substrato natural, DUMP, circulado em amarelo, impedindo assim a conversão do substrato. O Haltitrixed realiza apenas uma ligação de hidrogênio com glicina 222, enquanto que todas as demais interações consistem em contatos hidrofóbicos. Outras enzimas importantes que podem ser inibidas na tentativa de inibir a síntese dos blocos de construção de DNA são a ribonucleotídeo redutase e a DNA polimerase. A primeira é responsável pela conversão de ribonucleotídeo de fosfatos em desoxirribonucleotídeo de fosfatos. Essa enzima contém um cofator de ferro que é crucial para o mecanismo de reação, que envolve a reação do ferro com o resíduo de tirosina para gerar e estabilizar um radical livre de tirosina, que então abstrai um próton do substrato e inicia o mecanismo catalítico. A hidroxiureia é um agente clinicamente útil que inibe essa enzima por desestabilizar o centro de ferro. Por sua vez, as DNA polimerases catalisam a síntese de DNA usando os blocos de construção de desoxirribonucleotídeos, como a desoxicetidina trifosfato, que são obtidos após as devidas fosforilações. O fármaco anticâncer citarabina é um análogo da 2-desoxitimidina e atua como profármaco, pois é fosforilada nas células no correspondente trifosfato, que atua como inibidor competitivo da DNA polimerase.
Além disso, pode atuar como substrato para DNA polimerases e ser incorporado na crescente cadeia de DNA. Isso pode levar à terminação da cadeia ou impedir a replicação do DNA modificado. Todos esses efeitos resultam, então, na inibição da síntese e do reparo do DNA. Outra enzima importante é a adenosina desaminase, que catalisa a deaminação de adenosina em inosina, como demonstrado a seguir. Esse mecanismo tem início quando o resíduo básico presente no sítio catalítico desprotona uma molécula de água, tornando-a um melhor nucleófilo, a hidroxila. Essa, por sua vez, realiza um ataque nucleofílico do carbono do anel purínico, que então captura um próton, formando um intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico sofre uma desprotonação, e o par de elétrons do oxigênio forma uma ligação dupla com o anel, eliminando assim uma molécula de amônia e formando a inosina. Verificou-se que a inibição dessa enzima leva a um aumento de desoxiadenosina trifosfato, DADP, na célula, que por sua vez inibe a ribonucleotídeo redutase. O fármaco pentostatina é um produto natural isolado de streptomíceos antibióticos e é um poderoso inibidor de adenosina deaminase, cujo KI é de 2,5 picomolar. Ele atua como inibidor do estado de transição, mimetizando a natureza tetraédrica proposta nesse estado de transição como realçado em amarelo, que acredita-se ser semelhante ao intermediário tetraédrico aqui representado. Vamos agora abordar fármacos que atuam sobre proteínas estruturais, mais especificamente sobre a tubulina. A tubulina é uma proteína estrutural crucial para a divisão celular. A proteína atua como um bloco de construção para os microtúbulos, que são formados pela reunião dos heterodímeros alfa e beta-tubulina, para gerar o núcleo de um microtúbulo curto. A nucleação é seguida pelo alongamento do microtúbulo em ambas as extremidades para formar um cilindro, que é composto por heterodímeros de tubulina dispostos cabeça a cauda em 13 protofilamentos. Cada microtúbulo tem uma extremidade chamada positiva, com a beta-tubulina voltada para o solvente, e uma extremidade negativa, com a alfa-tubulina voltada para o solvente. Os microtúbulos são polimerizados e despolimerizados durante a divisão celular. A dinâmica de polarização dos microtúbulos envolve uma capa de GTP, representadas por esferas vermelhas. O GTP ligado à tubulina é hidrolisado em tubulina GDP e fosfato inorgânico no momento em que a tubulina se adiciona às extremidades dos microtúbulos. Por fim, o fosfato inorgânico se dissocia do microtúbulo, formando o núcleo do microtúbulo, que consiste em tubulina GDP, representado pelas esferas em azul. Uma extremidade do microtúbulo contendo GTP ligado à tubulina ou GDP fosfato inorgânico é estável ou limitado contra a despolimerização. A hidrólise do GTP ligado à tubulina e a liberação subsequente de fosfato inorgânico induz mudanças conformacionais nas moléculas de tubulina que desestabilizam o polímero do microtúbulo, resultando em catástrofe e encurtamento do microtúbulo. Os medicamentos podem bloquear esse processo ligando-se à tubulina para evitar a polimerização ou ligando-se aos microtúbulos para evitar a despolimerização. Os agentes que impedem a polimerização não impedem a despolimerização e, portanto, acaba levando à dissolução dos microtúbulos e à destruição do fuso mitótico necessário para a divisão celular. São exemplos de fármacos que atuam sobre esse sistema a vincristina e a vimblastina, que são alcaloides derivados da vinca de Madagascar, Catharanthus roseus. Esses fármacos podem se ligar à tubulina próximo à subunidade beta-1. É importante ressaltar que a ligação da vimblastina nessa posição induz uma mudança conformacional na tubulina que evita então a sua polimerização. Os taxoides são um grupo importante de compostos que inibem a despolimerização da tubulina. O exemplo mais conhecido é o paclitaxel, também conhecido como taxol. O paclitaxel foi isolado da casca de árvores de teixo, Taxus spp, e identificado em 1971 após um programa de triagem para novos agentes anticâncer realizado pelo Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos. A obtenção de paclitaxel suficiente foi inicialmente um problema, pois a casca de 2 árvores inteiras era necessária para fornecer paclitaxel suficiente apenas para um paciente. Uma síntese total de paclitaxel foi alcançada em 1994, mas era impraticável para a produção em grande escala, porque envolvia 30 etapas e produzia um baixo rendimento global.
Felizmente, foi possível fazer uma semissíntese usando um produto natural relacionado, chamado bacatina 3, cuja estrutura está destacada em azul. Esse produto natural pode ser extraído a partir das folhas, sem danificar a árvore. O paclitaxel se liga ao longo da superfície interna do microtúbulo, suprimindo a sua dinâmica. Mais especificamente, analisando o mecanismo molecular de ação do paclitaxel, pode-se observar interações de Van der Waals entre a porção 3-benzoíla do taxol, representada em verde, com a histidina 229, explicando por que essa porção tinha sido demonstrada anteriormente como essencial para a atividade estabilizadora do taxol e da beta-tubulina. Além disso, o nitrogênio da histidina 229 está apropriadamente posicionado para fazer uma ligação de hidrogênio com o oxigênio 3' do taxol. Estudos sobre os análogos sintéticos do taxol demonstraram que o grupo 2'-hidrox é crucial para a atividade desse fármaco. A remoção desse grupo causa uma redução de 2 ordens de magnitude na afinidade de ligação. Isso pode ser explicado pela proximidade do grupo 2'-hidroxila do taxol com a carbonila de arginina 369, podendo realizar outra ligação de hidrogênio. A interação final envolve o nitrogênio da treonina 276, que faz uma ligação de hidrogênio com o anel oxetano do taxol, grupo que também se mostrou crítico para a atividade estabilizadora desse fármaco. Outros grupos funcionais, como o grupo C10-acetil e o C4-acetato, que são menos críticos para a atividade, não parecem interagir com a tubulina nesse modelo. Na aula de hoje, estudamos mais algumas classes terapêuticas que são utilizadas na quimioterapia para o tratamento do câncer. Primeiramente, estudamos agentes que atuam sobre enzimas, sendo conhecidos como antimetabólitos. Nesse sentido, se destacam os inibidores da dihidrofolato redutase e timidilato sintase, mas também existem os inibidores da ribonucleotídeo redutase e DNA polimerase, além dos inibidores de adenosina desaminase. Todos esses fármacos acabam por inibir a síntese de blocos precursores para a produção de DNA. Por fim, estudamos os fármacos que atuam sobre proteínas estruturais, sobretudo a tubulina, que é responsável pela construção do fuso mitótico no processo de divisão celular. Existem fármacos que evitam o processo de polimerização da tubulina, como os alcaloides da vinca, e outros que atuam evitando a sua despolimerização, como é o caso do paclitaxel. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.